deputado Arnaldo Faria de Sá já está aqui com a gente para esclarecer as dúvidas sobre previdência, aposentadoria e os direitos do trabalhador. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão Lobo. Tarde, um abraço a todos os telespectadores do CNT. Estamos, como sempre, às ordens. Bom, tem uma pergunta que eu acho bem interessante. Já para começar, vamos lá. O trabalhador pode começar a trabalhar sem a carteira de trabalho? Não pode começar sem a carteira de trabalho. Por quê? Se você não tiver a carteira de trabalho, você não tem direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente, qualquer risco iminente, você precisa ter a carteira de trabalho. Carteira de trabalho é como a certidão de nascimento para você. É a certidão de nascimento do seu trabalho. Portanto, jamais você começa a trabalhar sem a carteira de trabalho. E agora dúvida sobre os direitos da empregada doméstica. A empregada doméstica que está em período de licença maternidade recebe a FGTS? No caso da empregada doméstica, tem uma diferença de tratamento em relação aos empregadores normais. Os empregadores normais têm direito a fundo de garantia. Os trabalhadores domésticos ainda não têm direito a fundo de garantia. Então, se depender da condição do afastamento, o fundo de garantia está dependendo de uma regulamentação. Já foi aprovada a emenda constitucional das domésticas, mas não foi aprovada a regulamentação. Portanto, atualmente, a empregada doméstica não tem direito a fundo de garantia. E agora uma outra pergunta bem interessante. O empregado pode recusar fazer hora extra? Até 2 horas extras você é obrigado a fazer, a não ser que você tenha uma necessidade de sair do trabalho para poder estudar, por exemplo. Você vai perder o horário da escola e você pode justificar ao patrão que você até queria fazer hora extra, você não pode porque vai perder a sua atividade profissional. Mas até 2 horas extras a empresa pode exigir que você faça hora extra. Agora mais uma pergunta sobre fundo de garantia. Tenho um fundo de garantia retido. Em que situação posso resgatá-lo? O fundo de garantia, quando você é demitido, você recebe totalmente. Se você pede demissão, você não recebe fundo de garantia. Aí vai ser resgatado, em regra geral, quando você se aposentar, a totalidade do fundo de garantia. Você pode resgatar em outras condições. Por exemplo, quando você vai comprar casa própria. Então, você pode fazer a transferência do valor do fundo de garantia para a Caixa Econômica Federal, que é a mesma, faz a gerência da conta de fundo de garantia, também do sistema financeiro da habitação, transferindo de uma conta para outra. Então, você pode, no caso da aquisição de casa própria. Se você tiver com doença grave, precisar do fundo de garantia, você pode conseguir autorização para movimentar o fundo de garantia. Mas, na verdade, o fundo de garantia é uma reserva que é feita para quando você se aposentar. A gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco continuamos com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Até já. Já, já, tem mais. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Voltamos com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, esclarecendo as suas dúvidas. Se tem alguma dúvida, aliás, mande para a gente a sua pergunta para o e-mail noticiasemais@cnt.com.br e não esqueça de dizer em que cidade e estado você está. A gente continua aqui, então, com as perguntas dos telespectadores que mandaram os e-mails para a gente, não é, Leão? Isso aí. Vamos começar com a Cláudia Castro. Ela não diz de onde ela é. Ela diz assim, meu pai era militar do Exército e morreu no ano de 1986. Ele era separado da minha mãe e tinha outra família que ficou com 50% da pensão e a minha mãe com os outros 50%. Pelo que soube, nos casos em que o provedor tem 2 famílias, a mulher atual recebe 50% e os outros 50% vão para os filhos, no caso, as filhas solteiras. Isso está certo? Se sim, como devo proceder para receber a minha porcentagem? Antigamente existia essa questão de as filhas solteiras militares terem direito de receber pensão. E já foi mudado, não existe mais essa possibilidade. No caso em concreto, em que o militar tinha dupla militância familiar, então a atual esposa, que é considerada amante no jargão popular, tem direito a uma parte da pensão e a esposa regular, aquela documentada, tem outra parte. Se uma das duas faltar, a outra pode pedir o complemento total, mas não passa para os filhos. Agora a pergunta do Wilson Guns. Infartei 2 vezes e na segunda tive que fazer safena mamária. Nos exames pré e pós-operatórios, constatou-se que tenho mais uma artéria comprometida. A perícia da Previdência me negou a isenção do imposto de renda sobre aposentadoria como portador de cardiopatia grave. Já recorri 2 vezes. O que devo fazer? Na verdade, você precisa de um atestado que pode ser do seu próprio médico,
e comprovar a cardiopatia grave e requerer para a Receita Federal essa isenção, mesmo que a Previdência esteja alegando essa condição. Você pode requerer direto para a Receita Federal, desde que você tenha um atestado com essa finalidade. E se mesmo assim a Receita lhe negar, você pode reclamar judicialmente essa questão. Comprovada a cardiopatia grave, que é o caso que você fala, de 2 infartos, em uma veia entupida, querer admitir que não é cardiopatia grave é gozado. Vocês viram recentemente que aconteceu um episódio parecido e que, para ele, foi concedido o afastamento domiciliar. No caso do deputado Zé Genuíno, que estava afastado. Ele foi preso e, pela cardiopatia grave, ele acabou sendo afastado e tendo a oportunidade de se tratar. Então, similarmente, é a mesma coisa. Você tem o direito, sim, de requerer a isenção do seu imposto de renda comprovado com atestado médico. Não adianta você falar, você tem que provar. Tendo o atestado médico de cardiopatia grave, vale a pena você discutir judicialmente que vários casos negados administrativamente foram concedidos pela Justiça. Agora tem uma pergunta do Paulo César Soares, um abraço. Ele diz assim, gostaria de saber se na contagem da aposentadoria e contado o tempo desempregado, é contado o tempo desempregado. Paulo César, não é contado o tempo desempregado. Se você está desempregado e quer contar esse tempo à aposentadoria, você tem que contribuir como segurado facultativo. Então você não é obrigado a contribuir, mas faculta à Previdência o direito de você contribuir. Se você contribui, você tem direito. Agora, o tempo que você está desempregado, você não conta para fim de aposentadoria. Agora, vamos explicar um pouquinho mais aí nesse caso de desempregado. Quanto tempo a pessoa mantém a carência de atendimento? Se você parou de trabalhar, pagou Previdência por mais de um ano, você pode ficar um ano sem trabalhar e tem direito à cobertura da Previdência. Você não tem direito a contar esse tempo, tem direito à garantia de um ano. Se você trabalhou mais do que 10 anos, você tem direito a 2 anos sem contribuição e direito de ter a sua cobertura previdenciária. Se você recebeu o seguro-desemprego, você pode ter um direito de cobertura de até 36 meses. Então, você tem a cobertura do atendimento, mas esse tempo não conta, Leão. Agora, é injusto, não é isso? Porque se a pessoa está desempregada, como é que ela vai pagar? Ela pode pagar como autônomo, mas como é que ela vai pagar se ela não tem dinheiro, se ela não tem salário? A Previdência conta tempo de contribuição. Quer dizer, esse tempo que está desempregado não teve contribuição. Claro. Antigamente, você tinha a aposentadoria por tempo de trabalho. Então, você contava todo o período. Agora, tempo de contribuição só que seja efetiva contribuição. Então, é dado ao desempregado esse direito. Ele pode contribuir como segurado facultativo. Se ele tiver alguém que possa ajudar ele, tiver algum biquinho e tal, ele pagando como segurado facultativo, o tempo é computado. E tem uma outra coisa na contagem de tempo que é importante. A Previdência não contava o tempo, olha que absurdo, do período em que você ficou afastado por auxílio-doença. Hoje já está contando. Depois de muita briga judicial, mal, né? Foi garantido isso, menos mal, como diz o Leão, também esse tempo é computado. Só tem um detalhe, se você é empregado, retornando ao trabalho, durante todo o período de afastamento, você retorna ao trabalho, o período é contado. Se você não é empregado, o que você tem que fazer? Você contribui por conta própria. Paga o primeiro mês após a alta e aí todo o período você é computado. Perfeito. Agora, pergunta da Mary Siqueira. Fui aposentada por invalidez, mas acredito que o valor que recebo esteja errado. O que preciso fazer para rever os trâmites da minha aposentadoria e os valores? Você precisa dar um pulo na agência da Previdência Social, levar sua carta de concessão e a carta tem lá a fórmula de fazer a verificação natural. Várias pessoas têm direito a receber atrasados de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez e o prazo é um prazo longo, você vai ter direito a receber. Você pode continuar procurando seu direito que você normalmente deve ter, dependendo do período em que você for aposentado por invalidez. Deixa eu aproveitar apenas uma oportunidade da colocação. Aposentado por invalidez não pode voltar a trabalhar. Se o aposentado por invalidez voltar a trabalhar, ele perde a aposentadoria, perde de maneira definitiva. Só tem algumas coisas em que o STJ está admitindo que a pessoa pode voltar a trabalhar sem perda da condição de invalidez. Por exemplo, se é aposentado por invalidez, se elegeu vereador na sua cidade. Essa condição de exercício de atividade política não impede que você continue aposentado por invalidez. Mas é uma decisão ainda suscetível de questionamento, porque é uma decisão não definitiva do STJ. Que não me parece justa também, né? Você tem razão. Esquisito, né? Ô, deputada, mas a pessoa que se aposentar por invalidez, né, às vezes porque precisava de usar
no braço com frequência, aí estava com dor. Aí, de repente, se aposentou. Mas depois ela consegue um outro emprego que não... Não pode. Mas ela não pode nem pedir não pode recorrer ao INSS. Se ela é aposentada por invalidez, a aposentadoria por invalidez é consequência de você não poder mais trabalhar. E aí, então, você recebe essa aposentadoria antes de ter completado o tempo de trabalho, antes de completar a idade. O que existe é o seguinte, tem uma discussão bastante grande que a gente tem levado na Câmara. Vocês lembram que aquelas pessoas que recebiam o benefício assistencial do LOAS e que queriam trabalhar, perdiam o benefício. Nós conseguimos aprovar uma lei que suspende o benefício se ele vier a trabalhar, mas perder o emprego recupera automaticamente o benefício. Que é muito Nós estamos tentando mudar isso também na aposentadoria por invalidez. Você não pode trabalhar porque você perdeu um braço, então aposentado por invalidez. Mas você pode exercer outra atividade que dá algum tipo de renda. Então, nós estamos tentando encontrar uma saída chamada-se de aposentadoria reabilitada. O que é isso? A pessoa se aposentou por invalidez, mas tem condição de exercer uma outra atividade. Se essa atividade não for incompatível com aquele membro que está faltando, a pessoa poderia trabalhar. Isso é uma proposta ainda. Mas é uma proposta bem interessante. Estamos discutindo, principalmente uma discussão que aconteceu com bastante intensidade agora, no dia 3 de dezembro, quando nós discutimos no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência essas questões, porque você pode permitir que a pessoa por invalidez, exercendo uma outra atividade, melhore a sua própria condição de sobrevivência, de relacionamento, porque você ficar parada, não ter atividade, você pode, inclusive, ter uma queda de relacionamento. Isso é legal, inclusive, para uma pessoa, por exemplo, que é inválida de alguma forma, né? Que lute. As pessoas falam muito assim, eu não gosto de política. Isso é política, e uma política a seu favor. Eu acho que se junte com um deputado como o nosso deputado Arnaldo aqui e vá à luta pelos seus direitos, né? Eu acho que isso é muito legal. Né? Até uma motivação. Essa motivação é importante, né? Léo. Isso que eu acho importante, você consegue resolver. Então, um detalhe importante também, nesse mês de novembro, o governador Geraldo Alckmin, aqui de São Paulo, assinou uma lei permitindo o financiamento de compra de novas máquinas para a panificação, para evitar os acidentes do trabalho. Aquela maceira, o cilindro, você vai numa reunião de aposentados do setor de panificação, você cumprimenta, quase todo mundo tem um toquinho que está faltando. Quase todo mundo. Horror, né? Porque as máquinas são extremamente agressivas. Então, o governador Geraldo Alckmin, agora no mês passado, em novembro, assinou uma lei permitindo financiamento para a troca dessas máquinas para evitar essa questão. E que outros setores também se movimentem. Setor moveleiro, tem muita gente que perde a mão naquela serra, pessoa de prensa, de estamparia. Então, esses setores também têm que se movimentar. E que esse exemplo de São Paulo possa valer para o Brasil todo. Porque o dedo do nosso irmão de São Paulo é igual ao dedo perdido do irmão do Norte e Nordeste. É verdade. Boa notícia. É legal. A gente está encerrando o ano precisando sempre de boas notícias. E a Irene Silva, ela tem uma pergunta aqui importante. Ela diz assim, eu sou doméstica e para ter o benefício eu sou obrigada a pagar a metade da minha previdência social ou a minha patroa paga tudo? Não, no caso de você estar em benefício, quem paga é a Previdência Social, não é a sua patroa. A sua patroa paga os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, quem paga é naturalmente o empregador. E a patroa, nesse caso, é considerada empregadora. Certo. Pergunta do Sérgio Alves. Um funcionário concursado pode ser dispensado igual a um funcionário contratado? Não. O contratado pode ser demitido a qualquer momento. O concursado só mediante inquérito ou por falta grave. Do contrário, não pode ocorrer. Essa é a grande diferença. O concursado não tem fundo de garantia. O contratado tem fundo de garantia. E aí ele pode ser demitido. Então, existe a possibilidade de ruptura. No caso do concursado, só mediante inquérito administrativo. Aí agora da Prefeitura de São Paulo, que esse ano tiveram aí. Tem que ter inquérito administrativo. Lógico que o caso dele está mais fácil para fazer o inquérito, porque está provado a situação. Mas um funcionário que, por suposta razão, esteja envolvido nesta ou naquela situação, só o inquérito poderá apurar. Bacana. E a Maria José Aparecida, ela pergunta, contribuí para a Previdência até 1976. Agora sou dona de casa, tenho 66 anos. Eu posso voltar a pagar como autônoma e me aposentar? Pode. Você só vai precisar completar pelo menos 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição, você terá direito à aposentadoria. Falando de maneira geral agora, para todo mundo, não apenas para a Maria que está fazendo uma pergunta. Todo mundo que pagar durante 15 anos da Previdência, completou 60 anos de idade a mulher, 65 anos de idade o homem,
tem direito à aposentadoria. Às vezes a pessoa nunca contribuiu à Previdência, não tem meio de subsistência, aos 65 anos tem direito ao benefício assistencial que corresponde a um salário mínimo. Então, são situações que valem para todo mundo e a Previdência, nesse ponto, aqui no Brasil, tem sido bastante ampla. O Brasil hoje paga cerca de 32 milhões de benefícios de Previdência Social, mais do que a população de qualquer país da América Latina e que a população de vários países da Europa. Deputado, pergunta do Carlos Ricardo. Qual a idade mínima para registrar e começar a contribuir na Previdência Social? Você só pode começar a trabalhar a partir de 16 anos. Antes disso, você não pode trabalhar e, portanto, não pode contribuir. A partir dessa idade, você já pode começar a contribuir e, então, sendo segurado a Previdência Social, tem todos os direitos. Se você estiver registrado como empregado, é a carteira profissional. Se você não for empregado, for por conta própria, for autônomo, você precisa tirar o carnê de contribuição da Previdência Social. Ô, deputado, antes dos 16 anos, a pessoa pode ser contratada como aprendiz? A partir dos 16 anos. Antigamente existia a partir dos 14, mas a partir do momento em que o Brasil assinou uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, na época, inclusive, eu discuti muito, acho que o Brasil se precipitou, o ministro do Trabalho era Francisco Dornelles, porque hoje você tem uma grande índice de criminalidade por causa disso, porque você coloca um menor tarde no mercado de trabalho. Você já podia ter entrado antes no mercado de trabalho, certamente tem uma outra atividade que não seja a criminalidade. Perfeito. Aqui está escrito Célio Rodrigues na ficha, mas deve ser Célia, porque ela diz assim, eu fui dispensada tendo uma doença crônica, eu posso recorrer na justiça sobre o ocorrido? Pode, se você adquiriu a doença dentro da atividade profissional, chamada doença profissional, você não poderia ser demitido, você tem direito à estabilidade. Então você pode requerer, inclusive é um processo fácil, na Justiça do Trabalho, não precisa ser em Previdência não. Você entra na Justiça do Trabalho, faz um pedido, vai ser feita uma avaliação médica, se for considerado doença profissional, você tem instabilidade, não pode ser demitido. E se você já foi demitida, tem que ser readmitida. Pergunta do Rivael Souza. Trabalhei em uma empresa por 3 anos e me dispensaram alegando que eu não estava no perfil. Sofri assédio moral, chegando até a ser humilhado. Eu posso entrar com uma ação contra a empresa? Como já devia ter entrado. Absurdo. Depois de 3 anos, o cara foram ver que você não tem perfil? O que é isso? No primeiro momento, se não tem perfil, a empresa pode fazer essa avaliação. Agora, depois de 3 anos achar que não tem perfil, isso é sim assédio moral. Pode entrar com a ação trabalhista, sem dúvida nenhuma, você vai ganhar essa ação, vai ser reintegrado e vai receber todo atrasado, inclusive. Tá aí, agora, bom, vamos para as nossas perguntas aqui. Qual o grande presente de Natal, deputado, nessa área do senhor? Difícil, viu? Difícil. Lamentavelmente, a situação econômica está complicada. A presidente Dilma, inclusive, usou de alguns artifícios para impedir que o Congresso votasse matérias extremamente importantes, dizendo que toda matéria que fosse votada era chamada matéria bomba, porque a crise financeira bateu, o Brasil quase teve a sua nota rebaixada pelas empresas de rating e, na verdade, eu acho que a presidente Dilma tem que tomar cuidado. Se ela não mexer com o Ministério da Fazenda, o ano que vem ela poderá ter vários problemas. Lamentar que a gente não possa dar um grande presente aos aposentados que aguardavam a mudança do fator previdenciário, recomposição das suas perdas. E todas essas matérias foram catalogadas pela presidente Dilma como matérias bombas. Bomba ela vai ver o ano que vem. Bom, quer dizer que então a inflação não vai estar sob controle. Os indicadores, Adriana, são preocupantes. São preocupantes porque o Brasil só está preocupado com o tal do superávit primário. Tem dinheiro demais de superávit primário para pagar juros da dívida externa e não tem dinheiro para você pagar questões internas. Isso é grave. Agora, a Seguridade Social fechará com superávit? Olha, 2 notícias. O governo vai dizer que fechou com déficit, mas nós temos certeza, acompanhamos todos os detalhes, vai fechar como no ano passado, fechou em 2012, com superávit. Vai fechar também a Seguridade Social esse ano com superávit, apesar dos mentirosos do governo dizerem que ela vai fechar com déficit. Esses jogam com a Previdência privada. Quando nós jogamos com a Previdência pública, vamos defender a nossa Previdência Social. O deputado, durante todo o ano, o senhor atende as pessoas lá no Jabaquara. Esse sábado também vai estar funcionando, agora depois do Natal? Não, depois do Natal não. Nós trabalhamos até o último sábado, agora voltaremos logo no início do ano para atender todas as pessoas que nos procuram, orientações, esclarecimento, preparar a sua aposentadoria, fazer o seu agendamento, ver como está o seu processo. Já no primeiro sábado de janeiro? Primeiro sábado de janeiro estaremos à disposição para poder atender. O Leão conhece bem o engenheiro Jorge Covizier, estaremos à disposição de todo mundo para orientar, esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. Agora, o Estatuto do Idoso está disponível.
disponível. É só ligar para DDD 11 5015 0500, DDD 11 5015 0500. A gente manda o exemplar do seu idoso para você com o apoio da CNT pelo correio. Me permita um bom Natal para todos os nossos telespectadores, para você, Dri, para você, Leão, Obrigado, e para todos nós. Também. Um excelente Natal, E deputado. para todos os aposentados do Brasil também. Melhor ainda. Maravilha, obrigado, deputado. Vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta, ó. Leão Lobo conta tudo pra você logo após o intervalo. Não saia daí.